Aforismos sobre vida e morte. Aforismo número 161. Toda montanha acaba, finalmente, no vale. O que o Bert Hellinger nos traz com esse aforismo é uma lembrança sobre a vida e, obviamente, o seu fim com a morte. Ele traz a imagem de uma montanha para se referir à vida, ou seja, quando a gente sobe uma montanha, a gente chega no cume dessa montanha, talvez no ápice da nossa vida, das nossas realizações, depois a gente vai baixando essa montanha até que ela termina no vale. E é interessante que essa imagem do vale também é conhecida como uma imagem que se refere à morte. Inclusive, fala-se do Vale da Morte. E dessa maneira, Bert Hellinger nos mostra que não é só a nossa vida que acaba, que tudo acaba. A montanha acaba, o casamento acaba, a matéria acaba, a vida acaba, as fases da nossa vida acabam. Então, esse aforismo ele é muito útil quando o nosso cliente ou nós mesmos estamos, por exemplo, lamentando sobre o fim de algo, negando o fim de algo, lutando contra o fim de algo. Então, traz a possibilidade de uma aceitação com naturalidade dos ciclos da existência, da matéria, da vida, de tudo que existe. Um aforismo muito bonito que, de forma simbólica, poética, pode ajudar uma pessoa a se relacionar melhor com a finitude, com a transformação. Aforismo 162 sobre vida e morte. Ser humano significa ser o próximo dos vivos e dos mortos. É interessante essa frase porque ela pode nos levar a várias interpretações. Ela pode nos levar a uma interpretação de proximidade, no sentido de que, pelo fato de eu ser humana, eu estou próxima dos vivos, mas também, segundo a compreensão presente na constelação, nós também estamos próximos dos mortos. Os mortos e vivos podem ser representados dentro de uma constelação familiar, nossos ancestrais estão presentes nos nossos genes, aquelas pessoas que têm uma determinada capacidade podem, inclusive, ver os mortos, falar com os mortos, se relacionar com eles. Então, esse aforismo traz essa ideia de proximidade, ou seja, que nós, como seres humanos, estamos próximos dos vivos e próximos dos mortos. Mas também eu poderia dizer que eu sou próximo no sentido de uma sequência. Então, a vida vem de longe, podemos talvez pensar na possibilidade que ela vem do reino dos mortos e vem para o reino dos vivos e que depois retorna a esse reino dos mortos. Então, nós somos os próximos com relação aos mortos, mas também somos os próximos de todas as pessoas que vieram antes de nós. Né? Duas interpretações possíveis. A que eu acho mais, digamos assim, útil, por assim dizer, é essa ideia de que nós, como seres humanos, estamos junto com os humanos, mas também estamos próximos aos mortos. E que isso não precisa ser uma relação de temor, mas sim uma convivência pacífica, sábia com os mortos. Porém, cada um no seu lugar. Eu com os vivos, os mortos com os mortos, que é uma outra parte importante do ensinamento que Bert Hellinger nos traz. Aforismo 163 sobre vida e morte. Mesmo as ordens findam. E esse aforismo, ele é super importante, porque as ordens do amor, as ordens que o Bert Hellinger nos ensina, esses princípios fundamentais da vida, que nós chamamos às vezes até de leis sistêmicas, ou comparamos com as leis da gravidade, o que ele está nos trazendo aqui? Ele fala, olha, tudo acaba, até as ordens. E ele, em outro momento, ele diz também
que as ordens são vivas. Está lá no poema Ordem e Abundância, as ordens são vivas. Isso significa que, por mais que essas ordens sejam muito úteis e já observamos 1, 2, centenas de vezes que elas funcionam e que elas atuam em tudo, eu preciso ter a compreensão de que tudo acaba e não fazer dessas ordens aquilo que elas não são. Elas são, como tudo, algo que não tem uma perenidade absoluta. Tudo se transforma. Nós também podemos acabar. O mundo pode acabar, tudo vai acabar, tudo finda, tudo se transforma. Isso faz com que a gente tenha uma utilização dessas ordens muito mais humilde e muito mais conscienciosa, sem sermos assim, por exemplo, pregadores da verdade ou donos da verdade, né? Ou ter assim um apego a essas ordens. Isso nos traz uma visão, quem sabe, mais utilitária, mais próxima assim, do que elas, né, podem nos oferecer nesse momento, nessa constelação, nessa situação. Algo assim. Aforismo número 164. A morte nunca chega cedo demais. Esse é um aforismo que parece que repete algo que é óbvio, né? A morte só chega na hora que ela precisa chegar, mas o que é que acontece normalmente quando nós nos deparamos com a nossa possibilidade de morte ou com a morte de alguém da nossa família? Parece que nunca foi tempo suficiente. Nós sentimos falta, nós queremos mais. Então, esse aforismo é quase como se fosse um calmante, né? A morte chega na hora que ela precisa chegar, na hora que ela precisa trazer o santo fim para alguma situação, para uma pessoa, para uma situação. Então, o que eu acho? Esse aforismo ele nos ajuda e ajuda as pessoas que nós estamos atendendo a relaxar. Falar, olha, não veio antes da hora, nem veio depois da hora. Ou seja, sofreu mais tempo do que precisava ter sofrido. Qualquer outra ideia. E com isso eu não estou querendo dizer que você não vai ter um tipo de sofrimento com a morte. Apenas eu estou querendo dizer que é possível ter um outro olhar sobre ela. Aforismo número 165. Na morte se revela o divino. Muitas vezes o aspecto terrível, doloroso de uma morte faz com que nós nos esqueçamos de que ela revela o divino. Ou, outras vezes, é justamente o que ela faz. Para pessoas que estão muito apegadas à matéria, que estão muito apegadas a sentimentos negativos, ela vai trazer uma lembrança ou uma conexão com algo maior. E se revela o divino porque nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos para onde vamos, nós não podemos controlar a morte. Tentamos controlar a vida, mas a morte nós não controlamos. Nenhuma pessoa que nasceu deixou de morrer. E nós não temos esse controle. Podemos até cometer o suicídio ou fazer uma eutanásia. Controlamos, talvez, a sua data, por assim dizer. Mas nesse processo se revela algo maior. Nós não sabemos o que vem depois. Podemos ter conjecturas, fé, crenças, mas nós não sabemos. Sabemos, sim, que algo maior e que vai acontecer. Aforismo 166. O que foi cumprido, termina. E esse é o último aforismo do livro Liberados Somos Concluídos. E esse aforismo, inclusive, ou semelhante a ele, porque aí a gente não tem exatamente um controle sobre as traduções, foi
também usado quando o próprio Bert Hellinger morreu. A gente que participou dessa cerimônia recebeu lá um cartãozinho. Com o fim, começa. Algo semelhante ao que está aqui, né? O que foi cumprido, termina. Então, às vezes, um casamento cumpriu com a sua finalidade, uma situação difícil chegou a um aprendizado e assim ela pode terminar. A vida de uma pessoa pode efetivamente chegar ao fim. Então, quando eu olho para esse aforismo, eu posso ter a ideia de que algo chega ao fim porque cumpriu com o seu objetivo. Nunca cedo demais, nunca tarde demais. Quando algo se cumpre com a sua finalidade, com o seu objetivo, com aquele processo de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, termina. E com esse aforismo termina também a nossa coleção de aforismos do livro Liberados Somos Concluídos. E eu poderia dizer o próximo aforismo, né, que é com o fim começa. E o que quer dizer isso? Que com a morte começa algo novo, com o fim do casamento vem algo novo, com o fim da vida se abrem novas possibilidades, ou seja, todo fim traz em si também algo radiante. E a minha pergunta para você agora é: tendo terminado o estudo de 166 aforismos, tendo refletido sobre esses aforismos na sua vida cotidiana e sobre as possíveis aplicações que você possa ter desses aforismos na sua vida, como você se encontra nesse momento? O que se transformou dentro de você? O que termina e o que começa agora na sua vida pessoal e na sua vida como constelador familiar?